Então, pessoal, hoje a gente vai ter a palestra, né, com Leonardo Leite. Tu ainda está no CERPRO, Leonardo? Sim. Atualmente ele trabalha no CERPRO, né, ele terminou o doutorado aí recentemente na USP. O ano passado ganhou prêmio, né, de melhor tese de doutorado lá no CBSoft. E ele foi orientado pelo Paulo Meirelles, né, que é professor da USP, e também pelo Fábio Con, né, que é professor da USP também. Então, eles estiveram aí na tese de doutorado, né, que é sobre DevOps, uma trajetória aí de sucesso com várias publicações, né, e aí, por conhecer eles lá no CBSoft, né, e ver o trabalho deles, né, também, recentemente, eles publicaram um livro, né, sobre esse trabalho também que eles fizeram lá na Casa do Código. Estão divulgando o livro, então, acho que o pessoal que é desenvolvedor conhece bem aí os livros, né, da Casa do Código, várias pessoas legais publicaram lá, né, na época que, acho que eu acompanhava muito o Maurício Anitti, né, antes, que ele publicava muito os livros lá na Casa do Código, e depois, né, ele agora está sendo professor lá na Universidade da Holanda, e eu acho que agora está mais na indústria do que na universidade, né, enfim. Então, obrigada aí por aceitar o convite, né, espero que vocês conheçam aí um pouquinho o trabalho deles, né, do que eles estão fazendo, e se interessem aí pelo assunto. Obrigada aí. Perfeito, obrigado, Carlos. O Leonardo, né, principalmente, está sendo super requisitado aí nas últimas semanas e meses. Aí a gente tinha combinado originalmente para ser no dia 30, né, e seria a USP tem uma tradição de ter umas pausas no semestre, aí coincidiu e eu consegui participar da palestra toda, da aula toda, né, mas aí semana passada, justamente, a editora, né, a Lura, ela também tem uns cursos, né, e aí pediu para o Leonardo participar lá da gravação, que vai fazer parte, né, do curso dele de DevOps. Então, legal. Por isso que a gente teve que fazer, né, nesta semana, e aí teoricamente eu estou dando aula agora também. Mas deixa eu introduzir, né, sim, o pessoal aí aqui, aí tem o pessoal da pós-graduação, da graduação, qual? É uma disciplina de mestrado, né, Mestrado, legal. do mestrado da gente, e aí eu convido algumas pessoas externas, né, quem quiser se inscrever, aí deve ter algumas pessoas da graduação aqui também. Desculpa, qual que é a disciplina? Seminários, são palestras. Tá, o seminário é... Seminários e o curso do pessoal do mestrado. Palestras externas que eu chamo, né, eu tenho que chamar tanto o pessoal, né, alguns professores, né, que já são do programa, quanto também palestras externas. Legal. É bastante gente aqui. Legal, não, isso eu ia falar isso, né, para compartilhar com vocês como é que a gente chegou nesse tema, né, e é sempre bom ter como parâmetro quando é que a gente começou a estudar isso, né, porque está falando assim, a gente está em 2024, nossa, está falando de DevOps, está lançando um livro agora, mas, na verdade, eu era professor da Universidade de Brasília, né, quando eu terminei o doutorado aqui na USP, e o Leonardo fez o mestrado aqui, aí, tempos depois, inclusive por ele ter ido por CERPRO, a gente teve um contato lá mesmo em Brasília, e sempre se falava, até que o Leonardo me procurou e falou assim, pô, estou pensando em fazer um doutorado, que você se envolvesse. Eu tive uma experiência muito boa com o governo, em que a gente, digamos, implementou aí uma fase, sei lá, pré-DevOps, uma coisa bem empírica, né, bem prática, assim, ainda no chute, né, de como a gente faria DevOps. Então, por exemplo, eu criei um time DevOps, que depois a gente vê que não é de fato, uma boa prática, porque DevOps não é um time, DevOps não é um papel, são coisas que o Leonardo vai trazer. Então, quando a gente concebeu essa ideia, né, a gente está falando lá de 2017, tá? Então, em 2017, o Leonardo veio e a gente precisava pensar, inclusive, né, não sei se é o caso de alguns, no contexto do Leonardo, a gente precisava de um tema que mais palpável do ponto de vista prático, que ele pudesse
entre aspas, digamos assim, aplicar no Serpro, que conversasse de alguma forma com o dia a dia dele, né, com o contexto dele no Serpro, porque ele, né, não saiu do Serpro, continua no Serpro, e eventualmente ali precisa justificar, né, o contexto dele na pós-graduação. Então, a gente chegou no tema do DevOps, em que ele vai contar aqui, né, que ainda é muito incipiente, não tinha uma definição clara, né, sobre o que era DevOps. Então, o Leonardo fez aí, digamos, a partir de 2018, a gente começou a fazer um survey, né, uma pesquisa bem completa, não só apenas uma revisão de literatura, mas uma pesquisa bem completa sobre os conceitos e desafios, e a partir desse mapeamento dos conceitos e desafios, chegou na questão da organização dos times, né, do como se faz DevOps, né, e com isso, através de observações em entrevistas com as pessoas da indústria, identificou ali, né, as causas, as consequências, né, vantagens e desvantagens de determinadas formas de se fazer DevOps. E então, usando aí uma metodologia bastante rigorosa, né, baseada na teoria fundamentada, ele então gerou uma teoria, uma tese. A tese do Leonardo é uma teoria das formas de se organizar as pessoas para implementar o DevOps em diferentes organizações. E o ponto é esse, né? Você não vai ter uma única forma de organizar esses times, né? Mas o Leonardo mostra, né, como determinadas das formas tem mais prós e contras, ou tem mais contras do que prós, e o que deve se evitar, né? E saber e reconhecer essas formas nos seus times e entender que determinadas organizações e times realmente talvez não vão conseguir escalar para uma outra forma de fazer DevOps, assim por diante. Tá? E quando a gente estuda DevOps, eu sempre estou estudando uma abordagem, né? A gente tem que ter em mente que isso casa com a essência da engenharia de software, né? Então, a gente foi um doutorado em engenharia de software, este aqui é um livro de engenharia de software, né? Em que, então, o objetivo da engenharia de software é investigar esses desafios, né? Para propor soluções. A definição clássica é essa, né? Investigar desafios para propor soluções que permitam desenvolver sistemas de software que, na verdade, principalmente aqueles mais complexos, de maior tamanho, que cada vez fica mais complexo. Mas agora, né? Agora a gente tem que pensar em vários produtos de software que tem algum componente de inteligência artificial, tem um componente de aprendizado de máquina, ou que lida com os dados, né? Então, como é que você vai preparar esses dados ou esses modelos? Então, assim, os sistemas estão ficando sempre cada vez mais complexos. A gente vai ouvir esse clichê desde sempre, né? E a realidade, o DevOps vem como mais uma forma, né, um movimento que aproximou os times de desenvolvedores e operadores para, de fato, fazer a entrega contínua conforme ali os métodos ágeis estabeleceu, né, através de suas práticas. Então, o que eu queria compartilhar com essa fala inicial é isso, que a gente conseguiu desenvolver, né, ao longo, entre o Leonardo, né, especificamente, mais focadamente, entre 2018 e 2022, uma tese de doutorado que emergiu da prática, né? E aí, como uma forma de retornar também, né, a gente coletou da indústria, né, e usando toda uma metodologia científica, chegou nessa teoria que o Leonardo vai mostrar para vocês. E aí, como uma forma de retornar, o Leonardo achou super importante, como a tese dele foi em inglês, todas as explicações foram em inglês. Achou importante gerar uma literatura em português e numa linguagem mais acessível, inclusive para a indústria, chegando, então, no livro aí que ele está projetando e mostrando. Então, uma forma também, uma outra forma de divulgação científica, além das publicações, mas para a gente fechar esse ciclo, né? Então, a gente começou lá dos brainstorms com membros da indústria, depois entrevistou
cerca de 70 pessoas de diferentes países e diferentes papéis na indústria que tinham experiência com desenvolvimento de software, seja do lado gerencial, seja como engenheiro, seja como operador, e a gente não está fechando esse ciclo com a publicação desse livro, né? O Leonardo terminou em 2022, né, o doutorado, teve mais uma publicação após o doutorado, e aí ao longo de 2023 trabalhou nesse livro aí que o Fábio, a gente colaborou, tá? Então, é o que eu, do ponto de vista aqui de orientador, né, e parceiro do Leonardo, é o que eu queria compartilhar com vocês, que é isso, é possível a gente fazer pesquisas, uma tese, né, de alta qualidade, que ela veio dessa observação, né, da indústria, e o Leonardo, principalmente, fez questão de retornar para a indústria através desse livro, tá bom? Então, aproveitem o Leonardo, obrigado pelo convite, e então, Léo, contigo aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, Paulo. Obrigada, viu, Paulo? Fica aí à vontade. Tá bom. Antes, também para ter uma ideia, né, quem estiver pesquisando ou for iniciar a pesquisa mais na área de engenharia de software, dá um oi no chat aí, para a gente ter uma ideia do quantitativo. E aí, daqui a pouco eu confiro. Enquanto isso, estou compartilhando a tela, Então, já inicio aqui a apresentação, né? O Paulo já comentou da definição da engenharia de software, daqui a pouco eu volto nela, mas eu vou contar um pouquinho aqui sobre o contexto do DevOps, né? A primeira coisa que a gente fez na nossa pesquisa, né, foi uma revisão de literatura. E essa revisão de literatura, o propósito principal, né, era para a gente partiu do tópico. Quero estudar DevOps, pelas razões que o Paulo falou, conciliar melhor com a questão do trabalho, que fosse um estudo, né, que eu pudesse, tanto que eu estiver aprendendo no estudo, levar para a indústria, para o trabalho, e também que a minha vivência e experiência do trabalho pudesse ser de alguma forma útil, né, em termos de sensitividade teórica. Então, partimos do DevOps. Mas vamos estudar o que no DevOps? Então, a gente conduziu essa revisão de literatura para achar a brecha para atacar para o seu tema de pesquisa. Mas, além disso, nessa revisão de literatura também foi um artigo em si, né? Um artigo, inclusive, bastante citado. Então, é algo bem trabalhoso, mas a gente acaba, também já fica de dica para vocês, recomenda, né? Esse trabalho de revisão de literatura que vai te ajudar, de fato, a encontrar um bom tema de pesquisa e que, ainda de quebra, pode ajudar com citações. E no nosso caso ajudou porque a gente chegou a dar uma definição de DevOps, né, baseada na literatura. E aí é uma coisa que o pessoal meio foge de dar uma definição. E por a gente apresentar a definição, os conceitos básicos de DevOps, né, então outros estudos que falam de DevOps, não precisa começar explicando o que é, acabam citando essa nossa revisão da literatura. E essa revisão é isso, a gente revisou, né, analisou vários artigos sobre DevOps. Então, a gente apresenta, né, definição, conceitos básicos, um arcabouço, assim, um arcabouço teórico para você entender o que é o DevOps. Então, vou pegar um pouco desse conteúdo, né, para dar esse contexto, principalmente frente à engenharia de software. Então, isso tá no artigo, né, tá no livro também, mas aqui de forma resumida, né, a gente tem a ideia das ondas aí da engenharia de software, né, lá pelo ano 2000, veio o ágil com uma forma de sobrepor ao modelo cascata de desenvolvimento, e a principal diferença, né, do ágil é você trabalhar com pequenos incrementos, em vez de ficar 2 anos, 1 ano desenvolvendo para daí liberar de fato para o usuário alguma mudança, vamos mudando aos poucos o software. Mas tinha um problema aí, né? O problema é que quem primeiro comprou essa noção do ágil foram o mundo de desenvolvimento, desenvolvedores. E aí, você vou fazer Scrum, pega um time box aí, uma sprint de 2, 3 semanas, fiz um incremento. Então, tem aqui um incremento do software.
vou começar a trabalhar no próximo. Só que para esse incremento ir para a produção, aí levava, sei lá, 4 time box aqui. Então, quando terminei esse, ainda nem foi publicada essa versão anterior. Porque aí o mundo das operações, da implantação, tinha um fluxo, era uma outra coisa totalmente apartada. Então, então, o foco do ágil é ser iterativo. E se o ágil veio lá por 2000, né, mais ou menos por 2010, a gente tem o DevOps, que é, assim, as pessoas pararam, né, as pessoas desses dois mundos pararam para conversar e trocar ideia, como que a gente faz para cumprir as promessas do ágil, para ter esse desenvolvimento iterativo, né, não ficar só no mundo do desenvolvimento, a gente tem que desenvolver aqui em 2, 3 semanas, e ao fim dessas 2, 3 semanas, isso aí tem que ser lançado, né, imediatamente, né, se passou pela área de negócio, pelo cliente, fizeram a revisão, deram ok, isso tem que ser implantado, e aí eu parto para a próxima. Até idealmente implanto, né, observo um pouco, para reagir se não vai ter problema, porque aí também é outra coisa ruim, né, eu estou aqui já aqui na frente, e só quando eu estou aqui na frente é que isso aqui está em produção e eu vou sentir os problemas disso, que eu já trabalhei faz tempo, já esqueci. Então, tem muita coisa ruim aí e o DevOps veio tentar resolver isso. Então, a gente traz a nossa definição de DevOps, né? Aqui está a referência aqui nesse artigo, que é a nossa revisão de literatura. E a gente diz que DevOps, então, é o esforço colaborativo e multidisciplinar em uma organização, ou seja, é um esforço entre áreas, né? Entre diferentes áreas, principalmente a área de desenvolvimento e de infra, que foi o que eu falei, esse pessoal sentou para conversar e vamos ver o que faz. Mas não é só colaborar por colaborar, porque de repente seria bom, até se a gente não pudesse colaborar, era até melhor. Mas para que essa colaboração? Também não é colaborar para qualquer coisa, senão tudo é DevOps, porque tudo a gente precisa colaborar. Tem um objetivo específico aqui, e a gente entende, analisando aqui no fundo, o objetivo é a entrega contínua de novas versões de software. A entrega contínua é disso que eu estou falando, a qualquer momento que você precisar, você ser capaz de implantar um novo incremento do software em produção. E aí, essa entrega contínua, que é o que o mundo do desenvolvimento quer, beleza. Mas, calma lá, tem que ser com qualidade, que é o que o mundo das operações quer, que é o pessoal responsável que se preocupa com a disponibilidade e por aí vai. Então, a gente tem que entregar continuamente novas versões, mas garantindo a qualidade, que é a corretude e a confiabilidade. Corretude vai ser principalmente aí o termo funcional, os testes automatizados, é mais desenvolvimento, e confiabilidade é mais complicado, mas são os aspectos de tempo de execução, desempenho, escalabilidade, e por aí vai. E aí uma coisa interessante no nosso contexto para a gente observar é como essa definição do DevOps, né, foi uma coisa que a gente só foi perceber depois, ela alinha com a própria definição de engenharia de software. Para que é o DevOps? É para fazer entrega contínua com corretude e confiabilidade. Ou seja, para fazer aqui software de forma produtiva e com qualidade. Né? A entrega contínua, se entregar continuamente software, é você ser produtivo. E garantir a corretude e a confiabilidade é qualidade. Então, no fundo, os objetivos do DevOps nada mais são do que os objetivos da engenharia de software. Fazer software bom, né, da melhor maneira possível. E aí, a gente, analisando os diferentes artigos, a gente construiu um mapa conceitual dos conceitos do DevOps, né? A gente agrupou em diferentes quadrantes. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o blog da pesquisa, né? Tem vários posts aqui, vou até deixar o link para vocês também. Opa, temos aqui a Milene, que está em engenharia de software, legal. E aí a gente tem o primeiro quadrante de conceitos, né? Que é os conceitos sobre o processo, né? Que é o objetivo do DevOps, né? Que é independente de DevOps, né? Eu tenho essa questão que eu quero atingir. Eu poderia resolver de diferentes maneiras. Então, eu quero um processo de entrega que seja frequente, entregar software frequentemente de forma confiável. Esse é o grande objetivo. De repente, a gente podia resolver isso de outra forma, com processos, com burocracia. Foi o que foi tentado antes.
Se funcionasse, bom, mas não funcionou e por isso a gente procurou outras formas, né? E isso tem a ver com ágil, ciclos curtos de feedback. Ciclos de feedback, né, uma coisa que o movimento DevOps ressalta, e por aí vai. E aí outra coisa, né, a gente fala que DevOps é a colaboração entre pessoas, né, então a questão das pessoas está sempre bem forte no DevOps, né, a cultura de colaboração está na nossa definição de DevOps, e aí ia surgindo questões aí, né, falando aqui de times cross-funcional, opa, mas peraí, aqui a gente já começou a se perguntar, DevOps não é colaboração entre as áreas, mas tem gente falando de funcional, ou gente falando como se DevOps fosse isso, e o papel DevOps, e o time DevOps. Aí algumas coisas, foi aí que as coisas ficaram mais estranhas, e aí por isso que daí que a gente puxou o tema de pesquisa. Mas, bom, aí é sobre as pessoas, mas ainda tem a questão da solução DevOps, né? Como resolver, que a gente tem 2 quadrantes, né? O quadrante de entrega, que é mais justamente a fase de entrega, que é toda a automação para que o software vá, né, do repositório do mundo do desenvolvimento para o mundo da produção, porque ele fique vivo, né? E o foco central aqui, né, é o pipeline de implantação contínua, de entrega contínua. Você vai ter esse pipeline aqui, vai ter várias ferramentas, né? Você tem análise estática, automação de testes, a integração contínua que orquestra tudo isso, algumas práticas que hoje são óbvias, mas antigamente não eram, né? Você faz build uma vez, não é para compilar o software, jogar em desenvolvimento, compila de novo, joga em produção, não. Compila uma vez só. E aqui tem vários conceitos. Microserviço, a gente percebeu que estava bem associado com DevOps, né? Porque, né? Se você tem um grande monolito, né? O fato de você querer implantar ele frequentemente todo dia aumenta o risco. Se você quebra o seu sistema em vários serviços, e aí você está implantando cada dia um serviço diferente, né? Esse deploy está mais delimitado o raio do risco dele. Então você controla melhor os riscos. Eu vou também um pouco sobre isso, o controle do risco. Tá até aqui é interessante, na questão dos objetivos mais alto nível de negócio, a gente vai ter em algum lugar questão do risco aqui, reduzir risco e custo, né? E aí o microserviço concretamente é uma forma aí de reduzir esse risco. Também, se você preza por teste automatizado, né? O Bob está falando que isso é importante. Se você tem um único monolito, né? A suíte de teste desse cara vai demorar muito para rodar. Se você quer ver microserviços, cada suíte de teste roda mais rapidamente. E por aí vai. Aí, né, até às vezes o pessoal fala por aí como, claro que não vai usar em toda e qualquer ocasião, né? Mas tem gente que adora defender monolito aí como se fosse só questão de, quero uma arquitetura mais rebuscada, mas não é bem isso. E claro que o principal a gente não quer 2 equipes diferentes mexendo no mesmo serviço, porque uma aí tem que coordenar com a outra, e esse esforço, essa sobrecarga de coordenação também atrasa as coisas e faz com que a gente entregue menos frequentemente, a gente entregar mais frequentemente, esse é o objetivo. E por aí vai. E por fim, tem todo o aspecto de operações, né? A parte do tempo de execução. E a gente quer essas coisas: desempenho, disponibilidade, escalabilidade, resiliência, confiabilidade. E até uma das grandes dificuldades disso, né? Que isso aqui é pouco estudado nas faculdades. Então, eu até pergunto, né? Eu sempre, porque faz tempo aí terminei a faculdade, né? Então, sempre que eu estou numa situação dessa, eu aproveito para perguntar para as pessoas para ver se isso ainda não mudou, né? Então, pergunta aí se na UFC, né? Que na graduação, né? Sempre se foca em desenvolver, né? Desenvolvimento de software, né? Programar, engenharia de software. Mas e essas questões? Como fazer software com desempenho, com escalabilidade? Em alguma disciplina vocês chegam perto de ver isso? Ninguém? A gente, licença, a gente vê sobre escalabilidade e desempenho em sistemas distribuídos. A gente estuda sobre isso lá. Legal, acho que já estão bem na frente. Pode detalhar um pouquinho mais como é que vocês veem isso?
eles são apresentados conceitos a respeito de como a gente consegue distribuir as tarefas, né, entre os pedaços do sistema que estão espalhados em toda aquela rede, naquela infraestrutura. E acho que é isso. Escalabilidade horizontal. Exatamente. Não é tão profundo, mas é apresentado, sabe? Mas alguma coisa, já vai virar case aqui, quando for falar disso daqui para frente, já vou usar o UFC como case. Que é alguma coisa, legal. E aí, né, que é o que a gente quer, mas tem como conseguir isso, né? Então tem várias coisas que o pessoal sempre gosta de falar em palestra, né? Essas coisas técnicas de deploy, kernel release, teste AB, tudo tem a ver com também sim, gerenciamento do risco, né? Como gerenciar o risco, fazer o deploy aos poucos, para ficar visível só para alguns usuários, ou fazer deploy no ambiente à parte, que só você chama e os clientes não, para ver se está funcionando. E por aí vai. E principalmente a monitoração, né? Ser capaz de monitorar o software e ter alerta, ser avisado, né? Não só no baixo nível de CPU, RAM, etc., mas de negócio, né? Monitorar, por exemplo, a quantidade de vendas, né? Se de repente a quantidade de vendas cai, disparar o alerta. É claro que isso é muito difícil, porque isso é uma coisa que oscila. E aí o quanto que uma queda, de fato, é uma queda preocupante. Então a calibração disso é bem complicado, porque se você gera falsos positivos, tem um problema aí, você vai ver não é um problema, você começa a ignorar os alertas. E aí também que ultimamente tem entrado muito a inteligência artificial para talvez monitorar de forma mais inteligente e dinâmica essas flutuações dessas métricas. Então, quem está fazendo mais machine learning e IA, né, esse é um campo de aplicação que dá para explorar. Coisa que isso aqui é interessante, coisa que antigamente, né, no trabalho tinha muito problema, né, ambientes são similares, né, os ambientes eram criados de forma manual, não automatizadas, né, e aí, digamos, você vai usar o banco de dados, né, em homologação, desenvolvimento está o Postgres 13, em homologação 12.2, em produção 12.0, e aí parece boba a diferença, mas é isso que às vezes faz, é raro dar problema, mas quando dá é aqueles problemas que são mais difíceis de detectar. E aliás, falar em detectar, tem uma outra coisa importante do DevOps aí, que é o desempenho de entrega. Deixa eu até abrir aqui. Isso aqui vem de outros estudos sobre DevOps, né? Mas o desempenho de entrega, ele é composto aqui de 3 componentes, né? Primeiro, né, esse construto, ele se relaciona bem importante com várias questões da organização, como, por exemplo, até a lucratividade, os objetivos organizacionais, satisfação do desenvolvedor, por aí vai. E aí o que ele é? Ele é o quão rápido, o quão frequente você implanta novas versões, que é, no fundo, a entrega contínua. Quando você quer implantar, o quão rápido é essa implantação, né, se não demora muito, se os testes não demoram, se não tem nenhum processo burocrático que demora. E esse aqui é interessante, o tempo médio de recuperação. Então, tem um problema, a gente tem que resolver rápido o problema. Inicialmente, esse construto, né, tinha um quarto item, que era a frequência de falhas. Muito interessantemente, depois com as pesquisas desse pessoal, eles viram que a frequência de falhas não explicava os clusters que se formavam de quem tinha alto desempenho e quem tinha baixo desempenho. Isso foi removido da métrica, ou seja, isso é uma conclusão muito profunda, que antes a gente tentava otimizar o software para que não tivesse falhas, por exemplo, né, two-phase commit, mas não adianta, acaba tendo. Então, e ainda mais no sistema distribuído, você tem vários componentes, sempre vai ter algo falhando. Então, muito mais importante do que você se esforçar para que o sistema não venha a falhar, é você otimizar, né, todo o desenvolvimento de forma que quando tiver um problema, a gente consiga resolver rápido. Que o diagnóstico seja rápido e que a ação, né, para recuperar seja rápida. E aí isso muda bastante o jeito de engenheirar os sistemas. Esses aqui são os conceitos DevOps. Desses conceitos, no artigo, a gente produziu aí uma tabela assim, de ferramentas, né? Ferramentas relacionadas a cada conceito, implicações para diferentes áreas da empresa, técnicos, gerentes, para pesquisadores.
E a gente também mapeou 4 desafios DevOps, né, sendo um deles o que foi o tema da pesquisa, né, e que é o cerne do livro. A primeira parte do livro é um pouco sobre essa revisão da literatura, né, nivelar todo esse mundo DevOps, né, e a segunda parte é realmente a teoria que a gente desenvolveu entrevistando aí 75 profissionais da indústria. E essa daqui é a figura que resume nossa taxonomia, né, nossa classificação dessas diferentes formas de organização. Vou falar que cada uma dessas estruturas, né, de forma macro, são 4 aqui, né, aqui tem alguns detalhamentos, eu vou abstrair, e no livro, para cada uma dessas estruturas, a gente comenta, né, as desvantagens, as condições, as causas que levam, as consequências positivas e negativas, e contingências, que é as formas de lidar com as desvantagens. Inclusive, né, uma coisa que a gente diz que isso ajuda a indústria, é que, assim, às vezes, né, cada uma vai ter suas desvantagens, né? Então, o mais importante é você ter ciência de onde você está, para canalizar os esforços para aquele caminho e não ficar misturando as coisas demais. E também, assim, entender que esse caminho vai ter desvantagem. Então, vamos focar em como tratar essas desvantagens, porque senão, muitas vezes, a pessoa fica achando que essa desvantagem é culpa do fulano, é problema que só acontece na empresa, quando você entende que é algo intrínseco aí das suas escolhas estruturais, é bem diferente a conversa, ajuda bastante. Então, cada opção dessa, né, na tese, a gente chama de estrutura organizacional. Sendo uma estrutura organizacional, ela é composta de 2 eixos, né? Um eixo é a divisão do trabalho, ou seja, o que faz o time de desenvolvimento, o que faz o time de infra, em relação ao quê? Não em relação a tudo que eles têm que fazer, mas em relação às atividades operacionais, né? Como que o DevOps é sobre o Ops, né? A gente parte da ideia que, na verdade, não tem exatamente o profissional de Ops, você tem o profissional de Dev e o profissional de Infra, e antigamente o Ops estava com esse profissional de Infra. E o que é o Ops, afinal de contas? O Ops, cuidar das operações, é manter o software rodando, que é implantar novas versões, monitorar, tratar incidentes, essas coisas. E a infra em si seria, né, disponibilizar a infra, disponibilizar os recursos computacionais, a máquina virtual. Mas, enfim, a estrutura organizacional é a divisão do trabalho entre X grupos, no caso 2 grupos, e a interação necessária entre esses grupos para dar conta dessas tarefas em questão, que são as tarefas operacionais. Então, essa tabela fica mais fácil até de entender. A primeira opção é a opção pré-DevOps, os silos, né, departamentos segregados, onde toda a questão operacional estava muito mais com o time de infra. E a interação entre esses 2 grupos, né, era bem burocrática, por meio de ticket, bem limitada. Já quando veio o movimento DevOps, né, o ímpeto inicial veio numa questão de colaboração, para as equipes se colaborarem. Isso mistura as responsabilidades. Então, o time de infra continua sendo responsável, no fim das contas, pelas atividades, mas com uma expectativa que os desenvolvedores vão ajudar muito mais. Tem um incidente? Vem cá, desenvolvedor, vamos trabalhar juntos. E aí, então, a gente vai ter uma interação intensa entre esses 2 grupos, o pessoal no mesmo chat, conversando e por aí vai. Ao mesmo tempo, né, a gente também tem os departamentos únicos, né, num único conjunto de times ou num único time, você ter pessoas que vão dar conta tanto do desenvolvimento quanto da infra e da operação, né, de tudo. E aí não faz sentido falar muito em divisão das tarefas nem de interação, porque é um grupo só. Uma coisa importante é que quando se fala em DevOps, né, muitas vezes essas coisas ficam meio misturadas, mas na prática, quando você está numa empresa, é uma escolha, ou você faz assim ou você faz assim. Isso não era muito claro na literatura DevOps, enxergar essas coisas como 2 escolhas diferentes, com vantagem, desvantagem diferentes, e por aí vai. E uma quarta opção aqui, que é uma nova onda, uma nova tendência dentro do DevOps, agora já tem tempo, mas assim, é interessante esses ciclos de 10 anos, né? Mais ou menos em 2000 veio o Ágil, em 2010 o DevOps, e em 2020, dentro do DevOps, tem essa tendência
da engenharia de plataforma, dos times de plataformas, que a gente chamou de departamentos mediados por API, onde você tem desenvolvedores de um lado e time de infra do outro. E aí esse time de infra é o time de plataforma, que fornece a infra, não por meio de tickets sob demanda, mas de uma forma self-service para os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores conseguem comandar a infra de uma forma autônoma. E aí, o que acontece com isso? Acontece que as atividades operacionais dessa forma ficam com os desenvolvedores. Então, a parte de operações que aqui em cima estava com a infra acaba caindo para o desenvolvimento. Então, o desenvolvedor que vai implantar, vai monitorar e por aí vai. Só que, para isso, sem que ele tenha que ter o fardo, peso de super entender de infraestrutura, que nem é o caso aqui dos departamentos únicos. Então, a gente continua tendo uma especialização, no sentido que o time de infra, que manja de infra, vai encapsular vários conhecimentos de infra nessa API que os desenvolvedores vão usar. Conhecimento, boas práticas, e por aí vai. E aí esses grupos, né, eles vão ter uma interação, mas a interação principal é por meio da API. Então, eles não têm uma interação diária, intensa, que nem seria nos departamentos que colaboram. É uma interação com momentos específicos que a gente mapeia, explica, define, né? Mas, por exemplo, aprender a usar a plataforma, ou principalmente, se tem um problema, um incidente, o time de desenvolvimento vai lá examinar o incidente e ver que, opa, o buraco é mais embaixo, toda a infra parece que está com problema, deixa eu ir lá conversar com o time de plataforma. Então, inverteu. Aqui o time de infra, aqui nos departamentos colaboram, o time de infra tinha problema, chamava os devs ajudavam, aqui o contrário, os devs vão analisar, se tiver o buraco for mais embaixo, chamam o time de plataforma e eles se ajudam. E aqui o time de plataforma, a princípio, não fica enxergando tudo que é serviço que tem, é como se fosse uma nuvem privada interna. Aqui nos departamentos que colaboram, se tem a ideia que vamos trazer o pessoal de infra para entender do contexto do projeto, trazer para as reuniões de planejamento do projeto, retrospectiva, até diária, para que quando a tarefa chegue nele, né, ele tenha todo o contexto para saber o que fazer. Aqui não, aqui o cara de infra realmente trata o serviço como gado, assim, os monte de boizinho dele, não é para ficar conhecendo mesmo cada um em particular. Esse aqui é o resumo aqui, né, da nossa teoria que emergiu dessas conversas, tem mais detalhes, mas esse é um resumo. E aí, tem alguns pontos, né, até para trazer, eu também trazer de perguntas, para a gente conversar, mas antes já abro aí se alguém tem algum ponto para debater, a gente já pode começar a conversar. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma. Nessa parte dos departamentos, né, que você estava falando agora, basicamente fica uma equipe separada para cada tipo de problema ou para um tipo de sistema em específico. Por exemplo, a gente tem sistemas A, B e C. Aí um grupo cuida desses 3 sistemas, por exemplo, nessa área de... Você está falando de uma linha aqui em particular? Os departamentos mediados por API. Tá bom. Então, cada serviço, né, de negócio, o ABC, né, vai ter uma equipe de desenvolvimento que cuida. E aí todos esses serviços vão estar rodando numa plataforma, né, que é uma plataforma só para a empresa inteira, né, e quem cuida dessa plataforma é esse time de infra que é centralizado na empresa. Isso? Isso mesmo. Obrigado. Beleza. Michel? Opa, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim, bem. Opa, Leonardo, eu sou o professor Michel, tá, do campus Quixadá. Eu tinha uma pergunta mais relacionada, assim, a entender, assim, como funcionam as coisas no Serpro hoje, né, em relação ao DevOps. Imagino que você deva ter alguma experiência aí relacionada a isso, né. Assim, você falou sobre esses departamentos, né, organizados por API, e aí eu fiquei na dúvida se no Serpro é feito assim também, né. Assim, hoje eu trabalho em alguns projetos com a Dell,
E eu vejo que lá eles fazem bastante isso. Então, lá eles têm um time de infra, e esse time de infra, né, eles disponibilizam a infraestrutura, né, assim, e lá são vários projetos. Desculpa, meu filho aqui tá Tranquila, tranquila. E lá eles têm, né, assim, todo projeto de desenvolvimento, né, eles têm um cara ali, né, um ou dois responsável pela parte de DevOps, que ele vai lá, requisita as coisas de infraestrutura, credenciais e tudo, acesso às ferramentas de teste e tudo, e ele vai lá mesmo e monta, né, a própria pipeline e tudo, enfim. Isso aí entra como esse tipo de departamento? Então, tem essa questão da construção da pipeline, que realmente é outra coisa, né? Porque até na tese, né, a gente tem a preocupação em restringir, quando a gente fala dessa plataforma, né, a gente está falando da plataforma do ambiente produtivo. E aí a pipeline, ela está muito mais ligada a cada serviço, né? Porque cada serviço vai ter a sua pipeline. Isso. Então, Inclusive... às vezes... Oh, desculpa, pode terminar. Né, voltar aqui, né, que a gente observou que em algumas empresas, né, você tem equipes facilitadoras que vão dar suporte de alguma forma para os desenvolvedores, como se fosse consultoria, né, e algumas delas, né, realmente tem esse papel de prover o pipeline. Em algumas empresas você vai lá para uma equipe e pede, me dá um pipeline, uma esteira aqui, esse servicinho, e essa equipe vai ajudar. No caso lá do Serpro, né, a gente tem essa plataforma de infraestrutura interna, né, chama de estaleiro, mas a construção da pipeline é mais autônomo. Eu sou desenvolvedor lá, né? Nós desenvolvedores é que a gente chega lá e constrói. Claro que para isso tem um Git corporativo rodando, né? Tem uma equipe que mantém. Então você pode enxergar essa equipe que mantém o Git corporativo como uma equipe facilitadora, mas a gente não entra assim no detalhe de para cada serviço eu tenho que pedir para alguém. A gente mesmo, desenvolvedor, constrói a pipeline. Entendi. Aí lá vocês usam o quê? É GitLab mesmo? Isso, GitLab. Isso. Aí... E desculpa, e a plataforma, né, que a gente usa de infraestrutura, no fundo é um Kubernetes lá. Mas é legal porque nós desenvolvedores, a gente, se não prestar atenção, a gente nem sabia que é um Kubernetes. Interessante. E aí, assim, como é que vocês fazem deploy? Então, tem uma API, né? E o que é essa API? Tem um SDK, é um comando. Então, na nossa pipeline, a gente, desenvolvedor, a gente coloca, quando aperta o botão de deploy, coloca um comando que é, por exemplo, vou simplificar, o nome da nossa plataforma é estaleiro, então seria estaleiro deploy tal versão de imagem. Uhum. E aí ele vai lá. Para isso, antes tem que ter construído a imagem, né? Tem outros comandos para isso, né? A gente compila, e aí tem um comando, pega esse código compilado, né? E constrói uma imagem com base nesse jar que está aqui. Aí vai lá e constrói uma imagem que é uma imagem Docker, na verdade. E aí depois tem uma outra etapa de deploy, né? Que é isso, pega essa imagem, né? Tem esse argumento, essa imagem que foi construída, e faz o deploy nesse ambiente, né, desse serviço que já foi configurado. Entendi. Então, isso que a gente chama de API, né, porque a gente dá um comando para a plataforma de infra. Legal, cara. Interessante mesmo. É como se fosse um GitOps da vida. Você tem um outro repositório ali que fica escutando quando você faz só a alteração na imagem, ele já faz a atualização lá no Kubernetes. Você não precisa disparar diretamente, né? Porque assim, todo commit que a gente faz, por exemplo, tem um serviço lá, o serviço A lá. Aí eu fiz um commit, mudei uma linha do serviço A. Quando eu faço o commit no nosso repositório, isso dispara a pipeline do serviço, né? Aí vai compilar o serviço, vai gerar... Não tem ninguém escutando não, na verdade, né? Compila, gera imagem, dá um comando lá na plataforma para gerar a imagem, beleza? Rodou os testes, apertei o deploy, dá um comando lá para implantar. Perfeito. Legal. Eu queria só fazer mais uma pergunta, né? Eu fiquei, assim, interessado em saber quais são as ferramentas de testes, de teste estático, né? De código que vocês usam no Serp, geralmente, essas... O Serpro, especificamente, usa Aí todas essas coisas, né? Como uma empresa grande, varia com a equipe, né? Mas usa bastante Sonar e corporativamente usa o Fortify para a parte de segurança. Eu, pessoalmente, o Sonar, né? Tem algumas desvantagens que é o time, né? O feedback atrasado. A gente quer sempre acelerar o feedback. Eu, particularmente, tenho usado mais o Linter na minha IDE mesmo. Que aí, na hora, a IDE já reclama, tem um azulzinho, né? Vermelho erro de compilação, um azulzinho é um erro do Linter, né? Já dá umas dicas lá na hora
de fazer. Perfeito. Eu tinha outras perguntas, mas eu vou deixar continuar a apresentação. No final, se tiver tempo, eu pergunto. Não, na verdade, não tem mais apresentação. É mais por causa de ninguém ter pergunta para cutucar um pouco, né? Mas só para revezar, se alguém mais tiver pergunta, pode perguntar agora, senão pode continuar. Perguntas, pessoal? Michel continua? Tem tempo. Vamos lá, Michel. Se ninguém quer perguntar, né? Então, vou lá. Vou continuar. Bem, a outra pergunta, né, que eu queria saber é, assim, que tipo de testes... continuando, né, nessa parte. Tu sabe que eu acho que é um bom estudo de caso, né, para mostrar, né, essas empresas grandes, né, que realmente são muitos projetos rodando em paralelo, né. É muito interessante ver como é que eles fazem esse tipo de organização. E aí eu fiquei me perguntando, né, ali, como é que se vocês utilizam alguma abordagem lá padronizada para fazer teste dinâmico lá na Sim, pipeline. tem. Isso, o problema da minha equipe não tá... não, dinâmico na pipeline... Não tem, não. Roda algumas questões de segurança na pipeline, mas acho que são todas estáticas. Uhum. Tem análise de vulnerabilidade, analisando as dependências, né, do software, mas a parte dinâmica é uma coisa mais apartada do fluxo da pipeline, que a gente pede mais por projeto, assim, mais ocasionalmente. Você pode demandar para uma área da empresa, né, e aí o pessoal roda lá o teste, essas coisas, e também com esse tal de Fortify, né, Uhum. mas então tem, mas não está tão integrado. Tem que essa apresentação que eu fiz, né, para quem também, de repente, não tem experiência, tem toda uma apresentação explicando aqui o pipeline de entrega, né, que aí a ideia é que cada commit que a gente faz, né, tem o sistema de integração contínua que vai rodar vários passos, né, para a gente aumentando a confiança no commit. Então, roda os testes de unidade, roda análise de qualidade, que é análise estática, que é o sonar aí que a gente está falando, aí implanta no ambiente de validação para poder rodar os testes mais dinâmicos, né, os testes de aceitação, que vão chamar realmente esse ambiente, que é mais parecido com o ambiente produtivo, não é um teste em localhost. E aí, de repente, você pode ter testes de carga, só que o teste de carga é meio polêmico, né, deixar isso na pipeline para cada deploy. Então, de repente, você pode ter isso como um job à parte que roda mais esporadicamente, assim como os testes manuais, né, que a ideia não é ter teste manual para ficar vendo se o que funcionava funciona, isso é inviável, mas como exploratório das coisas novas, mais de usabilidade, né, uma parte humana. E o importante é isso, quando chega na hora de implantar, né, ou em homologação ou produção, você aperta um botão e aí vai. E aí tem toda a automação, as 1 milhão de ferramentas DevOps, e a plataforma também entra para que seja possível. Então, a ideia é que quando eu tenho essa plataforma interna de infraestrutura, para eu fazer um job desse que implanta em produção, é muito fácil eu como desenvolvedor. Essa aqui é uma coisa mais teórica, mas eu queria mostrar aqui a figurinha aqui que eu peguei do SERP. Tentei baixar aqui o slide, mas ele se atrapalhou. Aqui, exemplos reais. Então, esse aqui é um pipeline nosso do GitLab, né? Esse aqui é de verdade. Então, tem aqui compilação e testes de unidade. Uma vez que faz isso junto de uma vez que compilou, constrói a imagem estaleiro, que é a imagem Docker, né? E essa imagem já fica publicada, mas só a imagem. Publica aqui em desenvolvimento e teste, são 2 ambientes, tem uma sutileza que é a diferença. Roda os testes funcionais automatizados, chamando esse ambiente de teste, que está lá também na nossa infraestrutura, então é um ambiente bem parecido com o de produção. Manualmente publica a homologação, aqui está até cinzinha, né, porque é um passo manual que eu faço se eu quiser mais controlado. Publica em produção, e aí roda também a análise estática e a análise estática mais específica de vulnerabilidade. Isso aqui é um exemplo concreto.
Cara, muito legal, assim, pelo que eu entendi, vocês, eu não sei se é um padrão lá no CERP, mas vocês usam aquela abordagem trunk-based, né, para fazer o controle de versão, né? Ah, Vocês jogam tudo para master, né? bom ponto esse. Não, acho que isso não é padrão, isso acho que cada um faz de um jeito e vai ter um pessoal lá que curte as brands. Mas uma coisa que a gente promoveu na nossa equipe, né, foi isso, trabalhar sem branch, né, porque no fundo o pessoal até inventou o termo trunk-based development, que nem precisava criar, porque a integração contínua no fundo já significa isso, trabalhar sem branch, mas esse significado meio que se perdeu, né, e passou a se imaginar a integração contínua como o uso da ferramenta lá para orquestrar esse pipeline de implantação. E aí tem vários truques do DevOps, né? Porque aí, se você trabalha só com uma branch, com a principal branch main, qual que é o ponto? Eu estou fazendo uma funcionalidade, vou levar, sei lá, 3 semanas para fazer, estou no primeiro dia, tem que entregar isso para o repositório, vou fazer commit. E aí eu faço commit, mas um grande desafio da entrega contínua é que, assim, todo commit que você faz, que passe nos testes, ele tem que ser potencialmente implantável. Potencialmente quer dizer, se alguém quiser, vai lá e implanta. Eu estou trabalhando uma funcionalidade, estou comitando. O meu colega chega amanhã, putz, você tem que fazer um ajustezinho de uma linha, vou comitar essa uma linha e vou implantar. Ele pode. O que não pode é eu falar, amigo, tá congelado aqui que eu estou fazendo uma coisa aqui, espera eu terminar para implantar. Isso não pode, e lá no começo, isso acontecia lá na minha equipe, isso eu chamava de congelamento, né? Falava para o negócio, não, a gente não pode mudar porque está congelado, estamos trabalhando nisso. E isso é uma coisa que a gente batalhou para superar isso, mas tem vários truques para que isso seja possível. O mais famoso, é claro, é o feature toggle, o chaveamento de funcionalidade, ou no banco de dados, ou numa variável de ambiente, né? Você diz, ó, essa funcionalidade nesse ambiente está dormindo, está desativada. E aí a gente vai implantando a nova funcionalidade, mas ela está desativada. Quando o negócio se determina, a gente vai lá na configuração, que é no banco, na variável de ambiente, e liga isso. E aparece. Às vezes é um pouco mais complexo, principalmente quando é API, é uma coisa que interfere na interface, mas tem outras formas de trabalhar com isso. Às vezes você cria um novo atributo na API, que pode ser usado, mas é opcional, e o outro velho é deprecated, é obsoleto, mas continua lá. Então, no primeiro momento, você não pode remover o velho. Deixa lá, implanta, depois que o cliente se adequou, aí sim, remove o antigo e o novo passa a ser obrigatório. Então, e aí tem vários truquezinhos, mas, via de regra, dá para fazer, e também a necessidade de aplicar esses truques, às vezes, vai depender também do quanto você precisa de indisponibilidade zero. Porque às vezes essa adequação do cliente, né, o cliente você mesmo controla, você consegue implantar os dois ao mesmo tempo. Mas se você não coordenar direitinho, implanta os dois ao mesmo tempo, vai ter uma janelinha de tempo que um não vai estar compatível com o outro e vai dar erro. Mas às vezes um segundo, às vezes para você um segundo com erro, tudo bem, então pode fazer mais simples. Mas se não, aí tem que ter essa ordem, né, de coloca primeiro o atributo, o outro opcional, o obsoleto, aí vem o cliente, se adequa, mandando aqui já o novo, e aí depois atualiza de novo. Então não é só 2 deploys, às vezes são 3 deploys, em vez de 3 deploys para 2 serviços para garantir a não disponibilidade. Mas é isso, via de regra, né, o mundo DevOps defende aí, né, o trunk-based development. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí, viu? Vou voltar para a fila de novo. Perguntas, pessoal? Não. Queria saber sobre a parte dos testes automatizados, né? Como é que está funcionando, porque às vezes eu vejo ambientes de DevOps que às vezes toda a parte de teste, assim, não está totalmente funcionando, né? E às vezes só funciona a parte de back e não funciona a parte de UI. Eu não sei como é que é feito, né, no CERP. A parte de teste eu sempre falo que é a mais difícil, no sentido assim que sim, várias coisas aí do DevOps, né? Você pode ter um grupo de pessoas centralizados que manja e os outros não precisa manjar ou manjar pouco, né? Por exemplo, usar uma plataforma, você só tem que aprender um pouquinho como que dá aqueles comandos. Montar uma pipeline.
Não é todo dia que uma equipe precisa montar uma nova pipeline. E aí, precisa todo mundo da equipe saber. Talvez se em cada equipe tiver uma pessoa que sabe montar pipeline, uma ou duas, é suficiente. O teste é mais difícil porque, olhando para os desenvolvedores, todo mundo tem que saber se comprometer com isso. Então, não tem muito, é uma questão que não tem muito como centralizar. É realmente uma responsabilidade que está distribuída na mão de cada um tem que fazer a sua parte, não tem cada equipe vai ter o seu padrão, não tem nem muito como querer impor muitos padrões assim numa empresa grande. Falou, Michel, valeu aí a participação, até mais. Então, realmente, essa é a parte difícil que vejo que não tem resposta. Em algumas partes, né, realmente é muito difícil fazer teste, né? Você falou de UI, né? Essa é a parte mais difícil de fazer teste, né? Na indústria de jogos, você fazer o jogo, o teste de aceitação final, né, do sistema sendo executado, é uma coisa mais complicada que outros tipos de sistema. Então, essa é a parte que realmente mais tem desafios na prática e menos respostas, assim, talvez padronizadas. Eu vejo que é um pouco negligenciado, né, pelo esforço, talvez, despendido, né, nessa parte. Então, por isso que eu te perguntei se essa era a minha impressão, assim. E na pesquisa a gente viu isso, com várias pessoas que a gente conversou, né, a gente percebeu de pessoas reclamando, na minha empresa o pessoal negligencia. Teve um cara que foi, até da nossa entrevista, que foi chamado de incompetente porque ele gastava muito tempo nos testes, mas a gente observou que, em geral, né, pegando aquelas estruturas, né, essa tendência de negligência aos testes automatizados, né, teoricamente não precisava ser, mas na prática ocorre justamente nesses departamentos segregados, né, o estágio, digamos, entre aspas, mais inicial da evolução DevOps. Verdade. A questão dos testes automatizados UI também ainda, sim, eles estão evoluindo, né? Não é algo que é bem consolidado, talvez, na indústria. Na pesquisa mesmo, as pesquisas relacionadas, né, a problemas, né, em teste UI, flake testes, enfim, ainda está caminhando, né? É uma área boa para pesquisa, né? Isso é difícil. Mas o lance... tem o lance de você procurar fazer menos testes, né? Porque o difícil é que teste, quanto mais depende da interface, né? Mais frágil né? Mais propenso a coisas que não importam mudar, e o teste mudar porque a coisinha quebrou, ou mesmo ser flake, assim, né? Você roda no navegador, roda no outro, né? Então, é bem complicado. E também essa parte de experiência do usuário, né? Tem checklists, né? Mas depende muito também da sensibilidade, assim, difícil automatizar. Isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar um pouco, então, aqui. Deixa eu ver o que tem de pergunta. No fim, a gente só tem a Milene, né, em engenharia de software. Eu acho que tem mais, gente. O pessoal está tímido. Mas a pergunta é, alguém aí está fazendo pesquisa com entrevistas? Com survey, pessoal. Questionário? Com entrevista. Com entrevista que você tem que conversar assim com as pessoas. Agora não. Tá, porque senão tinha uma polêmica para comentar. Não, mas comente, por favor. Não, porque a questão da transcrição, né? É uma questão muito trabalhosa do tipo de pesquisa que eu fiz, né? É bem trabalhoso você conversar com esse monte de gente, né? Fazer a análise das entrevistas e tem uma etapa intermediária que fazer a transcrição do que você ouviu para texto, né? E tem formas automatizadas de fazer isso. Qual a forma que você está usando? No futuro, sim. Legal. Mas o que acontece, né? Quando você está fazendo a metodologia que eu usei, a Ground Theory, tem uma ideia de comparação constante, né? Meio que a cada conceito que você está emergindo, você tem que meio que comparar com tudo que já rolou antes para ver se enquadra em alguma coisa. Pode ter ferramentas que ajudam, mas para você ter realmente os insights mais teóricos,
meio que você tem que ter na cabeça tudo que você vivenciou de entrevistas. Ou seja, defendeu que você tem que criar uma memória das entrevistas que você fez. E essa memória é difícil. E aí eu acho que você, por mais árduo que seja, transcrevendo na mão essas entrevistas, é uma forma de te ajudar a memorizar melhor, criar essa memória, te ajudar a criar links, conexões entre o que você está analisando nessa entrevista e outra que já passou faz tempo. Eu acho que o mais difícil é as do meio, não sei porquê, mas as primeiras entrevistas elas marcam mais, porque as coisas já emergem de lá e tal, né? E as últimas são mais recentes, aí você está mais lembrado, mas aquelas que estão no meio são as mais difíceis, assim, de você guardar alguma coisa. A ferramenta que tu está utilizando para transcrição? Então, eu fiz tudo na mão mesmo. Tudo na mão, meu Deus. É trabalhoso, mas é isso que eu estou defendendo, que para esse tipo de metodologia, pelo menos, acho que vale a pena. Entendi. No geral, pesquisa, né? Todos os métodos que você vai ver no Wix, é tudo muito trabalhoso, né? É tudo trabalhoso, geralmente. E assim, o pessoal valoriza quando é trabalhoso. O que importa, né, seria o resultado, né? Não precisaria ser trabalhoso, mas na prática, pelo menos em engenharia de software, acaba sendo, né? Verdade. Tem uma... Opa, vamos lá, José Wesley. Como é o caminho para se tornar um profissional DevOps? Parece ser um profissional com conhecimento gigante das ferramentas e não parece ser um conhecimento raso. E aí ele pergunta legal, porque tem várias polêmicas, né? O que é um profissional DevOps? Tem até pesquisas aí que dizem que o profissional DevOps ganha mais, mas o que é um profissional DevOps, né? Se você partir da nossa definição, que é uma definição mais alinhada com a literatura e com as origens do movimento DevOps, que o DevOps é um esforço colaborativo entre áreas, entre os devs de infra, não faz muito sentido falar em profissional DevOps. Mas na prática, o que isso quer dizer? Às vezes também tem time DevOps. O que é o time DevOps? Na verdade, o time DevOps é o time de infra. Então aqui a gente tem o time de desenvolvimento e o time de infra. E algumas empresas, para não parecerem antiquadas, sei lá, né, por ter nomes mais moderninhos, bonitinhos, o pessoal chama o time de infra de time DevOps. Então o time DevOps ou o engenheiro DevOps acaba sendo aquela pessoa que vai fazer a automação, né, que quando você apertar esse botãozinho aqui do deploy, ele vai cuidar das coisas para que da automação para que esse deploy seja feito. Vai conhecer essas ferramentas que cuidam dessa automação, como o Docker, Kubernetes. Embora em alguns lugares, principalmente no Brasil, o engenheiro DevOps também, ou o time DevOps, às vezes está associado com essa questão de prover essa pipeline aqui. É o time que ajuda a montar essas pipelines. Mas, e aí então depende muito, né, do entendimento do que é. Essa é uma coisa importante em pesquisa também, né? Às vezes o mercado tem esses conceitos difusos, confusos, tem o tal do SRE, do Google, também é uma coisa bem confusa, né? E aí uma coisa importante na academia, a gente às vezes vai usar nomes mais chatos, né? Mas conceituar bem as coisas, né? Então, aqui, por exemplo, né, no livro, né, para ficar mais cool, e ficar mais digerível, a gente fala de estruturas DevOps. Mas estruturas DevOps é meio errado, né? Porque se você for ver, a gente tem essa primeira estrutura que, na verdade, é o pré-DevOps, né? Então, o termo correto é estrutura organizacional para organizar profissionais de desenvolvimento de infra. Então, mercadologicamente, né, fica meio ruim falar assim, mas na academia a gente tem que ser preciso, e isso vale para a vida. Às vezes você vai ler alguma coisa, tá escrito de um jeito cool, mas o que isso quer dizer de verdade? Então a gente já começa a ficar mais esperto, e esse é um ponto polêmico. Mas assim, aí para você se tornar um profissional DevOps, você tem que ser capaz, né, de apoiar a empresa a promover a entrega contínua, que é o objetivo do DevOps. E aí você vai ter que usar as diferentes ferramentas, né? E deixa eu ver aqui, eu tô com o livro aqui, né? Tem a parte das ferramentas, né? São realmente trocentas ferramentas, não tem como saber tudo. Então, o que a gente traz lá no artigo da revisão e no livro para ajudar nessa parte prática das ferramentas? A gente agrupa um pouco as ferramentas por
categorias, né, que vão te ajudar nesse processo de entrega. Cadê ferramentas aqui? Então, a gente tem aqui a categoria aqui de compartilhamento de conhecimento, a colaboração, o gerenciamento de código-fonte, o versionamento, o processo de build, a integração contínua, que é a orquestração da coisa toda, a automação da implantação, que é a parte mais DevOps em si, né, a parte mais de infra, e a parte de tempo de execução, né, a monitoração. Então, o importante, assim, né, que você, não você, né, mas a empresa, né, ela domine aqui, né, tem pessoas dominando cada uma dessas etapas da cadeia. Então, se você pegar, você não precisa saber Chef, Docker, Terraform, Kubernetes, Heroku, o que você precisa saber, né? Praticamente, né? Uma ou duas coisas daqui, uma ou duas coisas aqui, uma ou duas coisas aqui. E quando surgir amiguinho novo, o amiguinho querendo trazer ferramenta nova, vamos usar isso, você tem que parar, opa, peraí. O cara tá falando para usar o Travis, mas a gente já usa o GitLab CI. Essa coisa que o cara tá querendo usar é concorrente ou não? É uma coisa a mais? Então, pô, peraí. Tá na mesma categoria. Então talvez seja concorrente. Vamos examinar com calma. Se é concorrente, vai complementar de uma forma ou vai substituir? É claro. Aí ajuda. O cara tá falando para usar aqui Prometheus Grafana. Pô, a gente não usa nada aqui dessa categoria. De fato, tá na hora. Então o cara falou dessa ferramenta. Vamos tentar então. Então, acho que é isso, né? E aí, né, a gente atribui aqui os conceitos, aquele mapa de conceitos que eu estava mostrando, a essas ferramentas. Então, eu diria que é entender os conceitos do DevOps, né, conhecer algumas ferramentas que têm suporte à aplicação desses conceitos, e isso quer dizer não só sair aprendendo um monte de ferramentas, né, mas saber o que está fazendo, né, o que fazer, quando fazer, o porquê fazer. Acho que é mais ou menos essa a resposta. Bom dia, pessoal. É que a minha dúvida era mais assim, ó, o cara chegou de paraquedas, não conhece nada da área. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho mais com sistemas embarcados, então eu fico mais distante dessa parte. Assim, o cara olhou e ele achou o nome legal e pensou assim, eu quero entrar nisso aqui. Como é que eu faço? Tipo assim, ó. Porque a impressão que eu tenho, como eu tinha falado no comentário, é que, e você mesmo provou aí, que parece que o cara tem que entender bastante de ferramenta, mesmo que seja só uma ou duas do quadradinho, o cara tem que entender de várias, né? Então, sabe só uma. É assim, ó, o cara olhar, tirar, eu gostei desse negócio de automação, eu gostei desse negócio aqui de sistema de build, essas coisas. Como é que eu faço para começar, entendeu? Esse seria a dúvida. Primeiro, você tem que escolher, meio que escolher sua trilha, né? Primeiro, se você quer ir mais pro caminho de ser um desenvolvedor ou o que a gente chama de engenheiro de infra. Essa tabela até não está muito precisa, mas a gente até mapeou os atores aqui para ajudar nisso também. Então, se você quer ser um cara mais de infra, né, que seria o Ops, né? Então é importante saber um pouco aqui de monitoração em log, automação de implantação, um pouco aqui talvez da integração contínua, mas opa, aqui não tem Ops, é só Dev. Então o processo de build não precisa, é menos prioritário para você. Vai nessa linha. No texto a gente fala qual que pende mais para qual. Aqui tem um Ops, né, mas talvez seria mais o Dev, ou é o Ops na etapa de implantação da pipeline. E por aí vai. Mas acho que o primeiro passo, né, além de ter, como diz o professor Fábio, né, ter as bases bem sólidas, né, do que é um bom desenvolvimento de software, o primeiro passo é entender os objetivos, né, que é o que está naquele mapa de conceitos. Deixa eu abrir aqui de novo aqui. Né, antes de mergulhar nessa ferramenta, né, porque cada ferramenta que vai aprender, por que eu estou aprendendo ela, né, no que ela vai ajudar. Então, acho que realmente o primeiro passo é esse passo mais macro, né, entender desses conceitos, né, e até porque no abstrato é difícil falar, porque a ferramenta ideal é que você vai aprender a ferramenta que tem a ver mais com a sua empresa, que é usado na sua empresa, né. Agora, se você é estudante e não tem nada específico, aí fica um pouco mais solto, né? Mas, por exemplo, uma ferramenta bem importante, né, que na dúvida falar é o Docker. Tem uma outra coisa que talvez ajude aqui, que a gente dá menos destaque, porque não é bem um resultado de pesquisa, é uma coisa que eu até ia pôr no livro, mas acabei tirando, porque era bem
informal aqui que eu pesquei nas entrevistas, né? São as top ferramentas DevOps, né? Que ao longo das entrevistas, né? Meio que informalmente eu percebi que tinha 3 ferramentas mais utilizadas, né? O Kubernetes, o Kafka e o Terraform. Então, se você vai mais para o caminho de infra, né? Aprender essas 3, eu particularmente acho que é um bom caminho. Claro que isso pode ficar defasado ao longo do tempo, ou na sua empresa não ser essa prioridade. Mas se você não tem muito guia, isso é o que vale. Tem até um outro post aqui, né? Que isso é para infra. Mas se você for desenvolvedor, é um pouco mais sutil até onde você entra em cada ferramenta. E aí a que eu dou é mais um pitaco meu, talvez. Um resultado assim tão consistente da pesquisa. Mas então é isso. Assim, se você quer mergulhar no mundo DevOps, eu diria entender os conceitos em termos de ferramenta, essas daqui, sendo que Kubernetes inclui o Docker, né? Parte do pressuposto do Docker. Tá bom, valeu. Publio, manda ver. Pera aí, antes, desculpa por horas, só para ver, desculpa, só antes o Vitor perguntou antes aqui, alguma coisa que eu não vi ainda. Tranquilo. No Serpro, vocês acabam utilizando métodos YAC para automatizar de alguma forma o trabalho de vocês, ou não chega a ser tão útil? Então, YAC, né, infraestrutura infraestrutura como código. Então, de fato, tem essa questão. Tem equipes que usam, mas a definição da infra de cada serviço você definir. Na prática, essa plataforma, né, que a gente usa tem um console, a gente pode definir muita coisa visualmente por console, que são as coisas mais estáveis que não mudam, e depois as publicações são mais automatizadas. Então, você definir que você vai ter esse serviço vai ser publicado nesse ambiente, com flavor, usando tanto de RAM, né? Isso dá para fazer, mas isso não tem sido tanto o nosso foco. Então, o YAC completo, né, para nós desenvolvedores especificarmos a infra como código, realmente isso ainda não está tão forte. Tem iniciativas, mas o que está mais é a automação do deploy, né, uma vez que essa infra já está definida, né, e foi fácil definir, mas em geral foi definida até de uma forma manual. Acho que essa é a resposta. Beleza, Vitor? Tá. Desculpa, público, manda aí. Beleza, Leonardo. Joia? São 2 perguntas, na verdade. A primeira pergunta é se no Serpro vocês usam, sobre Feature Flag, né? Se vocês usam alguma ferramenta para auxiliar, ou se é mais na mão mesmo. E a segunda pergunta é mais uma curiosidade. Você falou da parte de entrega contínua. Você tem ideia de quanto tempo hoje demora desde que a feature chega para o time para entrar em produção ali, para entrar para uso real? Bom, essas 2 questões são altamente variáveis por equipe, a segunda mais variável ainda por demanda, assim, né? Então, essa Feature Flag não tem nenhuma diretriz de empresa, não. Cada equipe decide o que fazer. Lá a gente faz bem manual, né? A gente tem o nosso mini framework, né? Que a gente vai até copiando entre projetos, né? E fica numa tabelinha de feature toggle e você vai lá e lê. E aí vai da filosofia de vida aí, né? Tem filosofias de abraçar o framework. Eu sou da filosofia mais de arquitetura limpa, de manter uma certa distância saudável do framework. Porque feature toggle é uma coisa assim, é tão simples você implementar um mini framework para isso, né? Que o tempo que eu vou gastar para pesquisar as diferentes bibliotecas e frameworks que existem para fazer isso, o tempo que eu vou gastar pesquisando isso, eu já fiz o meu. Então, eu prefiro fazer o meu simplesinho e funciona bem, inclusive com alguns detalhes, né? Que de repente, se você pega um customizado que tem bastante opção, mas não faz uma coisinha que você quer. Sei lá, a gente costuma fazer ativação pelo Swagger, né? Para não ter que ir lá no banco entrar, né? Então tem uma funcionalidade no Swagger que dá para ativar e ligar a chave. Isso a gente que faz. De repente vai usar algo personalizado, isso não vai ser tão fácil. E por aí vai. Ou se usa um framework, vai estar em variável de ambiente, e tem que ficar criando um monte de variável, para a gente isso não é tão conveniente, é mais conveniente o banco. É isso. E o tempo, né, que chega a funcionalidade até estar em produção, aí realmente varia muito, né?
porque depende da complexidade da funcionalidade. Mas o mais importante, né, é aquilo que eu falei antes, é que quando você estiver produzindo aquela funcionalidade, você não bloquear o deploy, né? O tempo para estar pronto não é o tempo para fazer o deploy. Enquanto você está fazendo, está demorando para ficar pronto, mas você pode implantar várias vezes, né? E tem toda uma cadeia, uma particularidade, né, sei lá, do server, mas da minha equipe, é que geralmente demora muito na etapa de homologação, né? Que é a validação do cliente, né? O cliente ir lá utilizar, ainda mais quando se trata de APIs, né? Porque, né, é até meio natural. Você faz uma API, você tem que ofertar a API primeiro para depois o cliente ir lá e construir todo o seu sistema que vai consumir aquela API. Enquanto ele não construir aquilo, não adianta pôr em produção. Então, vai ter esse tempo aí, vai acabar tendo um tempo grande para pôr em produção, de fato. Tipo, até pode pôr no ambiente, mas não vai estar sendo consumido. Acho que é isso. Massa. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu perguntar se, por acaso, alguém está usando ou pensa em usar a metodologia que eu usei, que é a Ground Theory, que em português é Teoria Fundamentada dos Dados, que, aliás, é bastante usada em engenharia de software. Você vai no Wix, assim, cada vez mais tem estudos usando essa metodologia. Tem alguém aí que já tem em vistas usar isso? Eu utilizo bastante, só que a gente faz meio que... Eu não faço na mão, eu faço na mão, não faço com ferramenta, não, para gerar os códigos, né? Não sei que ferramenta, assim, como é que tu tá fazendo. Eu fiz na mão, mas o meu sucessor lá no Lab, né, ele já Uhum. começou a usar uma ferramenta que é o Atlas. O Atlas, Mas porque os espanhóis estavam pagando lá, senão entendi. usar. A gente... Ele até entendeu que trouxe ganhos, né? Embora alguns ganhos são mais relevantes, outros ganhos, né, principalmente de contar os códigos, a quantitativa, que é mais importante. Isso, esse mesmo dia eu vi um texto por aí meio desprezando isso como algo relevante, mas o principal mesmo é te ajudar aquela coisa de, putz, surgiu um conceito novo, será que é um conceito novo? É uma palavra um pouco diferente para algo que já existe? Deixa eu ver os outros que já tem. Uma coisa que ajuda é o backtrack, isso que eu sofri mais, que eu parti dos dados e abstraí, aí depois que eu tenho no final a teoria bonita, esse conceito da teoria, quais são as entrevistas que ajudaram a construir isso? Fazer o caminho inverso, e até no livro, por acaso, eu tive que fazer isso para fazer o livro. Aí, do jeito que eu fiz, é possível, mas foi um pouco mais sofrido, com uma ferramenta dessa facilitaria. Tem uma outra coisa que eu queria comentar, que a gente destaca até como contribuição da tese, né, que nesse tipo de estudo, às vezes o revisor enche o saco com a quantidade de entrevistados, mas não tem quantidade de entrevistados, não tem essa que tem que ter 30. O que importa é que você vai entrevistando pessoas até que, depois de um certo número, você não aprende nada de novo com essas pessoas, que se chama de saturação teórica, ou aprende mínimo, assim, você tem que entrevistar mais, você já entrevistou 50, você vai ter que entrevistar mais 30 para aprender um tequinho novo, então não compensa. E aí é sempre difícil nos artigos, né? Como que você mostra que você atingiu essa saturação? Dá a impressão que, e às vezes as pessoas só falam, a gente atingiu, e dá a impressão assim, se você entrevistou mais de 30, o revisor acredita. Se você entrevistou menos de 30, o revisor não acredita, do lado da estatística. A gente sofreu um pouco com isso, e a gente chegou numa abordagem aqui bem interessante. Para estatística, eu utilizo também os 30, pelo menos. O primeiro artigo que a gente mandou para o Wix, né, tinha 20, mas a gente também não tinha, naquele ponto ainda, né, falado que a gente tinha atingido a saturação ainda. Uhum. Se tinha menos de 20, foi rejeitado, depois que tinha mais de 30. Depois de mais 30, já... Tá bem, pessoal? Mas vários artigos, né, eu percebo que aprovados... 30 participantes, 30, mais de 30. E aí, vários artigos, o cara tem mais de 30, mas o cara só falou, atingi a saturação teórica, não deu nenhuma evidência disso. Pô, aqueles revisores acreditaram. Por que acreditar? Mais 30? Mas a gente fez uma abordagem mais interessante, né? Que esses códigos que vão sendo formulados, né? Qual que é a ideia? Conforme a gente vai fazendo novas entrevistas, a gente vai criando novos conceitos, que são esses códigos. Nem todos vão aparecer na teoria final,
mas é o nosso arcabouço conceitual que a gente está usando para elaborar a teoria. E aí o que se percebe? Que depois de tantas entrevistas, depois aqui das 20, né, você tem meio que uma estabilização, o platô não vai mais crescendo que nem no começo. Então a gente procura de alguma forma quantificar essa saturação. Aqui também tem uma outra forma de ver, né, que é quantas entrevistas por conceito. Ou seja, você tem tantos... Mas aqui nem vale tanto a pena, vou pular aqui outro. Esse aqui é também interessante, que é as mudanças na taxonomia que é o produto final. Então, é parecido com esse aqui. Então, meu produto final, minha teoria final, chega depois de um ponto, ela praticamente, a alteração nela é mínima, né? Tive que fazer aqui o dobro de entrevistas para ter só um pouquinho de evolução em relação ao começo, é uma evidência de saturação. Só para demonstrar que realmente não ia ter mais novas evidências. Né? Isso, então a gente diz que toda essa abordagem ainda tem alguma subjetividade aí, mas é uma forma, não digo objetiva, mas transparente, né, de transparecer para os revisores, né, por que a gente considerou que a gente atingiu a saturação. Então, do ponto de vista metodológico, essa eu acho que é a coisa mais interessante que a gente fez na tese, né, porque a gente seguiu a ground theory, né, que está exposta nesse livro aqui, mas esse livro aqui é um livro, na verdade, das ciências sociais, é um livro bem antigo, né? Então, as coisas são explicadas num nível muito alto e com muitas lacunas, né? Então, a gente segue até rigorosamente, mas dentro das lacunas da metodologia, né? A gente pode adaptar concretamente várias coisas, dessas adaptações concretas. Essa da saturação, acho que foi a coisa mais interessante que a gente fez, que a gente até destaca em alguns lugares. Tá lá e aí isso não tem no livro, né? Mas está lá na tese explicado bonitinho. Aliás, aproveitando, está no livro porque uma coisa interessante de falar que foi uma preocupação nossa do livro, né? Qual que é a diferença do livro e da tese, né? O livro é voltado para os profissionais da indústria, não para a academia. E o que quer dizer ter uma linguagem mais acessível? Além de ser em português, né? Explicar com mais didática alguns conceitos, né? Que no texto acadêmico, por questão de espaço, a gente fala uma coisa, bota uma referência, você não sabe o que é isso, vai lá ler, que você já devia saber. No livro, a gente abre um box, né, e explica com mais calma algumas coisas. Mas tem essa outra questão do foco. Né? Na escrita acadêmica, o foco, na verdade, não é o resultado. É a metodologia, porque é a metodologia que mostra que o resultado é válido. Você tem que provar que os passos que você seguiu são válidos. O foco é em como você fez. No livro, a galera que quer usar isso, eles estão comprando o livro, estão confiando em você. Não importa tanto a metodologia como você fez. O foco é o resultado, o que eles vão usar. Então, algumas coisas que na tese, resultados importantes eram condensados em uma frase, né? No livro essa frase virou alguns parágrafos. E a metodologia, né, que é como a gente chegou, foi bem enxugada no livro, bem pouco de metodologia. E aí essa parte de saturação nem vem ao caso. Legal. Não teve um periódico da gente, né, que eles pediram para... É um survey, né, então tinha questões abertas, e aí a gente fez ground theory com essas questões abertas, eram 150 respostas, aproximadamente. Mas nas questões fechadas, eles pediram para fazer análise estatística. Nossa! Então, foi bem difícil, assim. Essa é outra dificuldade bem grande, né? Quando o revisor ele não concorda muito com o seu método. Então, você tem sempre que se esforçar, né? Para deixar claro que você está usando um método de preferência que outros já utilizaram. Isso que a gente também foi para Ground Theory, porque no ICSE já tinha artigos com Ground Theory. Então, estou usando essa metodologia. Ó, já tem artigos no ICSE que usam isso, a maior galera usa isso. E eu estou seguindo isso daí. E aí você tem que destacar no texto, né? As limitações da metodologia, o que é próprio ou não. Então, tem coisas que não precisa ficar repetindo todo o trabalho, mas a gente vai lá e coloca. Então, na Ground Theory, o que importa não é o número de participantes, isso não é relevante, o que importa é a saturação teórica. Você tem que, né, infelizmente, tem que explicar bem a metodologia para o revisor, para ele se conformar aí que
que essa é a nossa praia. Isso. Acho que a gente pode dar encerramento, né, pessoal? Eu queria agradecer bastante aí o Leonardo e o Paulo, né, por passarem um pouquinho aí desse conhecimento de DevOps aí para a gente. Quem tiver mais... quem quiser realmente se aprofundar, né, no assunto, acredito que a tese está disponível, né, Leonardo? Sim. Tem aí o LinkedIn também do Leonardo, que ele passou aí, que vocês podem, né, estar entrando em contato. Geralmente é legal para compartilhar conhecimento profissional, né? Aqui é a tese, né, de doutorado aí para vocês. Às vezes é bom até olhar para outras, mesmo para dissertações, né, quando vocês forem fazer as de vocês, olhem para outras teses, dissertações, né, para poder tentar pegar uma estrutura até metodológica, né, de como foi construído, tá? Em relação ao pessoal aqui do mestrado, eu fiz aqui uma análise, né, do pessoal que estava aqui. Então, a Ana Cesarina não está aqui, não é isso? O Jesse também não está aqui, a Larice, né, acho que se trancou. O Matheus entrou 11h22. Eu não autorizei ele a entrar, certo? Porque já estava finalizando, então eu coloquei falta também. E o Patrício. E o restante estava todo mundo aqui, certo? E aí coloquei também um formulário aqui para o pessoal colocar aí as horas complementares. Está diferente o título da palestra, mas eu pedi para o pessoal do PET se atentar às datas. Tá? Tá, próxima palestra vai ser com o professor Cláudio, eu acho que é do LNCC, se eu não me engano. Ele ainda vai me mandar o título da palestra, tá? E aí eu repasso para vocês, tá bom? Também a gente está divulgando lá no Instagram do PComp, né, todas as palestras externas, e aí vocês podem se atentar por lá. Obrigada, Leonardo, né, mais uma vez, e espero podermos contribuir aí futuramente. Oi, Vitor. Obrigado. Não, apertei sem querer aqui. Obrigado pelo convite, professora, e dizendo que esse seminário foi bom ainda dos que a gente tem participado da universidade, foi com o público mais ativo e participante. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Então tá bom. Tchau, até mais. gente. Tchau. Valeu.